Olá, queridos, graça e paz. Vamos a mais uma mensagem da parte do Senhor. Primeiramente pedindo para que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, ative o sininho da notificação, para que o YouTube possa recomendar esse canal, para que o YouTube possa enviar os novos vídeos, quando tiverem novos vídeos, possa estar enviando para você, né? Eu queria nessa tarde de sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, fazer uma mensagem e primeiramente falando, irmãos, meus queridos, que eu acompanho agora o Evangelho da Graça, que outrora eu não estava no Evangelho da Graça, né? Outrora eu estava dentro da tradição religiosa, fiquei por mais de 20 anos dentro da igreja. E agora finalmente descobri que sobre o Evangelho da Graça e da escatologia consumada. Eu queria repassar para os irmãos, para você, meu querido, que está me ouvindo. Você é um abençoado, você é uma abençoada da parte de Deus, eleitos desde a fundação do mundo. Somos filhos eleitos de Deus, né? Que nenhuma condenação há para a minha vida, nenhuma condenação há para a sua vida, né? Porque Deus já nos salvou, até mesmo antes de nós, né, viemos para esse mundo. Porque o nosso espírito já estava com o Senhor lá, onde diz lá em Hebreus 2,14, né? Que nós, os filhos de Deus, né, têm participação comum de carne e sangue. Desse também, né, Jesus participou também de carne e sangue, para que pela sua morte fosse destruído aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então hoje eu estou no Evangelho da Graça, né? Seguindo o Evangelho da Graça, pregando o Evangelho da Graça e a escatologia já consumada, que eu creio dessa maneira, que outrora eu não cria dessa maneira, né? Quando estava dentro do sistema, dentro da tradição religiosa, eu não cria dessa maneira, porque achava que ainda ia acontecer, o Apocalipse ia vir ainda, que a grande tribulação, o anticristo, todas aquelas coisas, né, que a gente ouve falar, né? Que se fazem menção de tudo isso. Eu vivia com medo, com pânico, né? Não tinha certeza, né, de que estava salvo. Uma hora estava salvo, outra hora não estava. Vivia com medo, sonhava com isso. Hoje não. Hoje eu conheci o Evangelho da Graça, a escatologia consumada. Hoje não tenho medo, não tenho pânico, não tenho temor do mal, né? Vivo em perfeita harmonia. Minha consciência está tranquila com Deus. E eu creio, eu tenho certeza de que, né, eu sou eleito, um predestinado do Senhor e que não tenho que temer o mal, porque já estou só aguardando, né, quando esse corpo mortal, esse corpo de carne, esse corpo adâmico tombar, né, irei para a glória com o Senhor. Amém? Então, dentro dessa mensagem, eu gostaria de estar lendo justamente o Hebreus 2,14, né? Hebreus 2,14. Eu quero abrir aqui na minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Em Hebreus 2,14. Lembrando que eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. Tá? Almeida Revista e Atualizada. Hebreus 2,14. Vamos ver o que fala, meus queridos. Hebreus 2,14. Vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que mensagem interessante, que mensagem maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, né? Por isso que eu falo, irmãos, não tenho mais temor do mal, não tenho medo, não tenho mais pânico. Sei que estou tranquilo com Deus, que a minha alma já está reservada para o Senhor, né? Desde antes da fundação do mundo. E você também, meu querido, você tem que ter essa certeza também. Por que eu tenho essa certeza? Você pode estar perguntando, irmão, mas como é que você tem certeza que a sua alma já está preparada, que a sua alma já está salva? Porque a própria palavra, ela testifica, né? Quando diz lá em Romanos, que o próprio Espírito, né, o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em ti, que habita em você,
O próprio Deus, ele testifica com o nosso espírito, nosso interior, que nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Hoje eu tenho esse entendimento, essa certeza, a qual eu não tinha quando estava lá dentro do sistema religioso, né? Então vamos lá. O que está falando aqui? Em Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos, né, os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, né? Desse também ele quem? Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós temos, meus queridos, dentro dessa passagem, nós temos duas grandes revelações, né? Duas maravilhosas revelações dentro dessa passagem de Hebreus 2,14. A primeira revelação é que nós, né, como filhos, e participamos de carne e de sangue, né? Hoje nós sabemos, nós temos entendimento que nós já estávamos, como filhos, já estávamos antes da fundação do mundo com Deus. Nosso espírito já estava com Deus. E o que aconteceu? Ele nos deu, ao nosso espírito, ele nos revestiu de carne e de sangue, para que nós viéssemos participar deste mundo, né? Nós estamos aqui como embaixadores, como eu costumo dizer, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós estamos como diplomatas, nós estamos nessa pátria, nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a essa pátria. A nossa pátria é o céu. E nós estamos aqui, né, para fazer a vontade do Pai. Ele nos enviou para fazer a vontade dele, para sermos embaixadores, para trazermos a mensagem dele para este mundo. Então, essa revelação que Deus nos dá, que nós já estávamos lá, desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos com Deus. E Ele nos deu, Ele nos revestiu de carne, assim como Jesus também, né? Como Senhor, né? Sendo o Espírito, Ele também revestiu de carne, que Ele viesse participar, né? Dentro deste mundo, revestiu de carne e de sangue para que Ele pudesse participar da mesma maneira que nós participamos desse mundo. Aí vem a segunda, essa é a primeira revelação dentro dessa palavra. A segunda revelação é, né? Nós vamos ver aqui, ó, irmãos, que está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou, quer dizer, participou de carne e sangue também, né? Para que por sua morte, aí que vem a grande revelação, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então está dizendo que Jesus, ele participou de carne e sangue, ele veio a esse mundo participar de carne e sangue também, ele sendo, né, Deus, sendo Espírito, sendo Deus, ele veio participar aqui de carne e sangue para quê? Está dizendo aqui, né, que é a segunda revelação. Para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. A palavra de Deus, ela é clara, né? Ela é clara, ela é claríssima. Ela está dizendo aqui que Jesus veio, participou de carne e sangue, e com sua morte ele destruiu, né? Que ele destruísse, que ele já destruiu, logicamente. Ele não vai destruir, ele já destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós podemos pensar, poxa vida, né? Mas se Jesus destruiu o diabo, como é que nós se fala em diabo nos dias de hoje? Como é que o diabo está operando aí nos dias de hoje? Fala-se tanto do diabo, né? Que o diabo está operando, que o diabo ele tem destruído, né, as famílias, o diabo tem destruído os filhos de Deus, o diabo tem levado muitos para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela está afirmando aqui que Jesus, com a sua morte, ele destruiu aquele que tinha, né? Que tinha, na verdade, né? Ali está dizendo que tem. Mas hoje nós podemos afirmar que tinha. Como preteristas, nós podemos afirmar que ele não tem. Ele tinha, porque o escritor aos Hebreus, que nós achamos que foi o apóstolo Paulo, muitos, né, pensam dessa maneira que foi Paulo, o escritor aos Hebreus, quando ele escreveu essa carta, isso aí foi por volta de 50 e pouco, 60 e pouco da era cristã, do primeiro século. E a queda do templo, a destruição de Jerusalém e a queda do templo ocorreu em 70. Então isso foi antes da queda do templo. E com a queda do templo, finalmente Jesus destruiu, né, aquele que tinha o poder da morte, a saber, né, o diabo. Então a palavra de Deus é clara, o diabo ele foi destruído com a morte de Cristo. Se ele foi destruído, como é que hoje ainda está se levantando, né, essa mensagem que o diabo está aí, né,
andando de redor, destruindo as pessoas, levando as pessoas para o inferno, sendo que a própria Bíblia, a própria palavra, está dizendo que Jesus, com a sua morte, né, ele destruiu aquele que tinha, né, o poder da morte, que era o diabo. Então, no ano 70, com a queda do templo, Jesus, ele destruiu, né, a morte e destruiu o diabo. Destruiu, né, o império das trevas. O diabo é uma criatura? É um ser espiritual? De qualquer maneira, se o diabo for um ser, ou fosse um ser espiritual, a Bíblia está dizendo que Jesus destruiu com a morte dele. Mas nós sabemos, hoje, através do Evangelho da Graça, da revelação de Deus, que na verdade o diabo não é um ser espiritual. O diabo que está falando aí, nessa parte, era a lei de Moisés, que ela foi destruída na cruz. Ela foi aniquilada na cruz, era a lei de Moisés. Jesus, quando falou com os fariseus, que falaram que Jesus estava falando, olha, eu não acuso vocês, eu não vos acuso. Quem acusa vocês é Moisés. É Moisés quem os acusa, não eu. Por que Moisés acusava? A lei de Moisés, não era a pessoa de Moisés que acusava, ali os fariseus, os judeus. Não era a pessoa de Moisés, mas a lei de Moisés. Eu não vos acuso, mas quem acusa vocês é Moisés. Porque acusação, acusador, a palavra acusador, no original grego é diabolos, né? Que é o diabo, diabolos. Então ele é um acusador. E quem acusava os irmãos de dia e de noite era a lei de Moisés, está escrito na palavra de Deus. Então Jesus, ele destruiu o diabo, quer dizer, ele destruiu o que acusava os irmãos. Destruiu o acusador, o opositor. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje para vocês. Que o Senhor, ele nos revestiu de carne, éramos espíritos, né? Somos filhos de Deus, éramos espíritos lá juntamente com Deus já, antes da criação do mundo. Ele nos revestiu de carne para que participássemos desse mundo e também assim ele revestiu o Senhor Jesus também de carne. E com a morte de Cristo, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Então ele está destruído, né? Não há mais a medo, não há mais que temer, porque Jesus já destruiu e Jesus já nos salvou. Amém? Mais uma vez eu peço a você, né, que assistiu esse vídeo, que está assistindo, que se inscreva no meu canal, né? Dê uma força para a gente aí, para a gente poder estar propagando esse Evangelho da Graça e a escatologia consumada para todas as pessoas. Que você também dê o seu joinha, né, curta, compartilhe, comente, para que o canal possa estar crescendo cada vez mais e para que você também venha crescer na graça e no conhecimento, né? Porque nós temos crescido cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor através do Evangelho da Graça e da escatologia consumada. Amém? Até um outro vídeo, né? Se assim Deus permitir. Glória a Deus.